E aí pessoal, tudo bom? Agora vamos para a segunda parte do vídeo onde a gente falou sobre os Illuminates, falamos sobre o Anticristo, falamos sobre o sinal da besta, assim, vagamente sobre o sinal da besta, não foi bem o que foi tratado no primeiro vídeo, mas falamos precisamente dos Illuminates ali e do Anticristo. E agora nós vamos para a parte 2. Nós estudamos na primeira parte o sonho de Nabucodonosor, está lá em Daniel 2, que fala sobre a estátua. E nós não encontramos os Illuminates ali, mas agora nós vamos para a parte 2 do vídeo e espero que você goste. Fica aí até o final. Se você gostar, você dá o seu joinha, você se inscreve no canal, você compartilha com seus amigos, tá bom? Mas fica até o final para você entender a mensagem. Vamos lá? Eu vou ler para vocês o capítulo 7 do livro de Daniel. Está escrito assim, olha, a partir do verso 1. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Verso 6 agora. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Você conseguiu ver uma relação aí com a estátua de Daniel, a estátua lá do sonho de Nabucodonosor? Aqui nós falamos de 4 animais. Lá nós falamos de 4 reinos. O reino de ouro, o reino de prata, o reino de bronze e o reino de ferro. Depois desses 4 reinos, apareceram mais 10 reis. E aqui nós estamos falando o quê? De 4 animais. E do último animal que tinham 10 chifres. Vamos continuar? Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Aqui vem a grande resposta. Aqui a gente vai entender se os Illuminates realmente governam o mundo. Até no primeiro vídeo não. No primeiro vídeo ficou claro que eles não tinham nenhum poder sobre o mundo em governar o mundo. Se existe uma sociedade secreta, isso aí é uma outra coisa. Pode existir, mas que governa o mundo, não. Mas agora a gente vai entender que agora entrou um outro personagem na história. Vamos continuar aqui. Na hora da interpretação você vai entender quem é esse outro personagem. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra.
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Olha que interessante, um chifre fazia guerra contra o povo de Deus, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vocês lembram? Os 4 animais eram 4 reis. Então, quais reis? Os mesmos reinos que a gente viu ali na estátua de Nabucodonosor. A Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e, por último, o Império Romano. Esse quarto animal aqui, ele é falado como um animal poderoso com dentes de ferro. Era um império de ferro. E desse mesmo reino saíram o quê? 10 reis. O que diz lá na estátua? Os dedos da estátua. Eram 10 reis, que eram os dedos em parte de ferro e em parte de barro. E o que está dizendo aqui? Aqui os 10 reis são representados como o quê? 10 chifres. E dentro desses chifres, do meio desses chifres, saiu um outro chifre. Que é aquele chifre que tinha olhos, boca, que a gente leu agora há pouco. E esse rei, ele abateu 3 reis. E o mais interessante dele é que fala aqui, olha, que esse rei, esse chifre que se levantou por último, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. No verso 25, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa parte de tempo a gente vai falar mais pra frente. Mas o interessante aqui é que está falando que do Império Romano sairiam 10 reis. Do meio desses 10 sairia um 11º, sairia mais um rei. Ele ia proferir palavras contra o Altíssimo, ia magoar os santos do Altíssimo e ele mudaria os tempos e as leis. A gente começa a perceber que aqui não está falando de uma sociedade secreta. Está falando de um rei, algo muito claro, algo muito óbvio para todos. E para a gente saber quem é esse rei é só acompanhar a história. Qual foi o poder que saiu do meio do Império Romano? Que proferiu palavras contra Deus. Que magoou os santos de Deus, ou seja, que perseguiu a igreja de Deus. Qual foi o rei que saiu e mudou os tempos e as leis de Deus? A mensagem veio dos judeus. Jesus falou que tiraria a mensagem deles e daria a mensagem para alguém que produzisse os verdadeiros frutos. Então Deus tirou a mensagem deles por completo, a mensagem pura deles, e deu para um outro povo. Deus não mudou a mensagem para dar para esse outro povo. Aí vem ali um poder romano, um rei, e ele profere palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele mudou todas as regras da igreja. A igreja dos apóstolos era uma igreja, a igreja de Roma foi outra igreja. Esse rei proferiu palavras contra o Altíssimo, esse rei magoou e perseguiu os santos do Altíssimo, matou muitos deles, e cuidou em mudar os tempos e a lei. Colocaram as leis dele, as governanças dele dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Aí eu te pergunto, esse aí é ou não é o anticristo? Se ele está contra tudo aquilo que Deus pediu. Se ele proferiu palavras contra o Altíssimo, se ele magoou os santos do Altíssimo, ele mudou os tempos, ele mudou as leis de Deus, ensinou as leis da maneira dele, que o que vale é o que ele fala. Tá ficando claro para você quem é o anticristo? Olha, irmão, mas aquele homem, o mais rico do mundo, será que ele não é um anticristo? Foi ele que fez isso? Ele proferiu palavras contra Deus? Ah, pode ter proferido. Ele magoou, perseguiu o povo de Deus? Ele mudou os tempos e as leis de Deus? Não. Então não é ele. O que está falando aqui é de um poder
de um rei. Aí você fala para mim, então quem é a besta? É o que está especificado aqui. É um poder que se levanta. Quando a Bíblia fala sobre, em profecia, sobre animal, chifre, ela está falando sobre poder, sobre reis, sobre reinos. Quando fala de besta ali, nas antigas traduções bíblicas você não vai encontrar a palavra animal, você vai encontrar muitas vezes bestas feras. Olha, Deus criou as bestas feras do campo. Quando fala em besta em Apocalipse, está falando nada mais de um animal. Mas por que Deus não colocou, assim em Apocalipse como em Daniel, Deus não colocou especificado com mais clareza? Para que esse livro não fosse destruído, para que chegasse até as nossas mãos. Tá ficando claro para você? E ali, quem é a besta de Apocalipse? Quem é o anticristo que Apocalipse tanto aponta? Quem é o sinal da besta que Apocalipse tanto fala? Qual é o sinal da besta? Para ser mais claro. Para saber qual é o sinal da besta, a gente tem que primeiro saber quem é a besta. Você já deve estar começando a entender quem é o anticristo, quem é a besta. E qual é o sinal da besta? É tudo aquilo que ela sinaliza. Se eu falar para o meu filho, a gente vai em tal lugar e você vai ficar distante de mim. Quando eu fizer esse sinal, seja qual for o sinal, combinar com ele, aí você vem. Qual é o meu sinal? O sinal que eu combinei com meu filho. Qual é o sinal da besta? Você tem que tomar cuidado com o que a besta tem sinalizado. Por muitos anos, por muito tempo, a besta tem dado diversos sinais diferentes para as pessoas. Tem um sinal específico que ela tem falado por muitas vezes. Você pode até falar para mim, olha, o sinal da besta não é um chip? A besta tem falado para você do chip? Ou são os governos? Claro que governo é poder. E o animal é representado por poder. Mas a Bíblia está dizendo qual poder específico seria. Qual poder que levantaria, que pediria um sinal, que escolheria um sinal. Não está falando que é qualquer poder. Está entendendo? Então, vários poderes podem pedir várias coisas, mas se esse poder que está pedindo não for a besta, então não é o sinal da besta. Está ficando claro para você que os Illuminati, eles podem existir, pode ser uma sociedade secreta, pode ser muito poderosa, mas a Bíblia não fala a respeito deles. Por quê? Porque eles não governariam o mundo. Mas o anticristo sim. Vamos concluir aqui a leitura? A gente parou no verso 25, vamos para o verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. O que vai acontecer aqui? Olha, nesse momento Deus vem, lembra da pedra lá em Daniel, Nabucodonosor? A pedra vem e destrói a estátua. E aqui está falando o quê? Que o reino será tirado dele. Lá em Daniel, no capítulo 2, falou sobre os dedos da estátua, que seriam 10 reis. Aqui já ficou mais claro que haveria um rei. Talvez você pense, mas esse reino poderia ser os Illuminatis. Poderia sim. Se eles tivessem causado toda essa perseguição do povo de Deus por 1260 anos. E você sabe quem foi que causou? Foi o poder papal, foi a Igreja Católica. Você pode falar para mim, pô Gilberto, mas eu sou católico, eu não aceito isso. Se eu acreditar numa mentira, ela não passa a ser verdade porque eu acreditei. Se eu deixar de acreditar numa verdade, ela não passa a ser uma mentira porque eu deixei de acreditar. Por que eu sempre tenho falado nos vídeos para a gente não se apegar no que as pessoas dizem, no que os homens dizem, a gente se apegar na palavra de Deus? Porque quem vai nos salvar é Deus. Tem muitas pessoas por aí tentando nos induzir a seguir a igreja A, a seguir a igreja B, mas esquece de nos ajudar a seguir a doutrina, nos auxiliar, nos instruir para seguirmos a doutrina de Deus, o que está na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, haveria um império, um último império, o quarto animal, ou as pernas da estátua, que era parte de ferro. Ele governaria, ele seria um império, depois esse império ia se acabar e ia surgir 10 reis desse império. Aqui em Daniel 7 está falando que seriam o quê? 10 chifres. Do meio desse chifre sairia um chifre pequeno. Este chifre ia destruir 3 chifres, ou seja, esse reino ia destruir 3 reis. Só que ele seria diferente dos outros. Os outros chifres a Bíblia não relata, mas esse chifre ele teria olhos de homem, ele teria boca. Ou seja, os outros reinos a gente entende que eram reinos mais neutros. Só que esse reino não, esse reino se posicionou. Ele se posicionou e ele se levantou. E você pode observar na história.
o povo de Deus foi perseguido por muitos anos na história. Você quer saber um pouco mais da história? Vou te indicar o livro Os Mártires do Coliseu. Nesse livro, lançado pela CPAD, você vai encontrar a história de muitos mártires que foram perseguidos. Perseguidos por esse poder que hoje se diz ser a primeira igreja, a igreja que Jesus deixou. Não. A primeira igreja, a igreja que Jesus deixou, foi perseguida e morta por eles. Alguns que sobraram prosseguiram pregando a mensagem, para que a mensagem chegasse até nós. E com muito sofrimento, sofrendo lutas, perseguições, mortes, o que eles fizeram? Eles conseguiram fazer com que a mensagem chegasse até nós. E quem dificultou para que a mensagem chegasse até nós? Foi esse poder. Você pode falar, poxa, mas eu faço parte dessa instituição. Então você deve ler a Bíblia. Ah, mas se a Bíblia disser que eu tenho que sair, você sai. Se a Bíblia disser que você tem que ficar, você fica. O que eu quero te deixar claro para você aqui é que seu compromisso é com Deus. O seu compromisso não é com o seu pastor, não é com o seu bispo, não é com o seu ancião, não é com o presbítero da sua igreja, não é com o seu sacerdote. O seu compromisso é com Deus. Deus está te dizendo que esse poder que perseguiu o povo de Deus, esse chifre pequeno, que ele é o anticristo. E que ele vai perseguir mais pessoas ainda. Ele vai perseguir o povo de Deus nos últimos dias. Você quer ficar do lado dele nos últimos dias? Mas eu acredito em tudo que ele fala. Por isso que a Bíblia diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você fala, poxa, eu acreditava, mas agora eu conheço a verdade. Gilberto, a verdade é a sua igreja? A minha igreja é aqui, ó. A minha igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia. A minha verdade é a Bíblia, a verdade é que eu tenho é a Bíblia. Talvez você não goste, poxa, eu não gosto do que a Bíblia diz, eu gostaria de mudar o que está escrito na Bíblia. Tá bom, e se você fizesse um livro e eu pedisse na justiça para mudar o que está escrito no seu livro porque eu não concordo com a sua opinião? Essa aqui é a opinião de Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus. Homens comuns igual você e a mim, pessoas comuns igual você e a mim, mas que Deus separou para o seu serviço e passaram a ser santos por serem separados. Homens santos falaram da parte de Deus. Eu venho falar para você da parte de Deus. Minha intenção aqui é criticar a sua igreja, criticar a instituição que você está de maneira nenhuma. Minha intenção aqui é deixar claro para você o que diz a Bíblia. Você crê em Deus? Então leia a Bíblia. Não fique pensando que você, eu estou na igreja que Jesus deixou. Não, não está. A igreja que Jesus deixou foi perseguida. Foi perseguida e morta pelo poder papal, pelos romanos. E com muito sofrimento, os poucos que sobraram conseguiram fazer com que a Bíblia chegasse até nós. Ainda que você acredite, olha, mas eu sou diferente, tudo bem. Mas eu quero ficar aqui, tudo bem, fica. Deus te deu o livre-arbítrio, me deu o livre-arbítrio também. E o que eu vou deixar para você hoje claro é que você não precisa estar na igreja de Deus somente. Você tem que ser a igreja de Deus. Buscar a doutrina de Deus. Imagina a mágoa de Deus de saber que muitos servos dele foram mortos e perseguidos por pessoas que não buscaram na palavra de Deus. Se essas pessoas tivessem buscado, elas saberiam que elas estavam contra Deus. Você quer saber se você está contra Deus ou não? Vamos buscar na Bíblia. Tem alguma dúvida? Pode mandar, deixe sua dúvida nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tem muito mais coisa para ser colocada aqui. A gente vai continuar em outro momento falando desses assuntos proféticos. Tem muita coisa boa para ser postada no canal ainda. Se você tem algum assunto em mente, alguma dúvida, manda nos comentários, tá bom? Que duas opções, eu te respondo por um direct. Agora, se for um assunto mais complexo, a gente grava um vídeo especial para responder e a gente coloca aqui no canal. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida.